Olá, boa noite. Mais uma semana aqui. Eu me chamo Betânia, sou psicóloga integrativa. Estou aqui com vocês para um Mais Reiki Cura. Mas este momento especial em que todos nós ganhamos, todos nós compartilhamos nossas energias. Então, hoje eu queria só refletir com vocês um pouco. Vocês sabem fechar ciclos? Vocês percebem quando ciclos iniciam, quando ciclos devem ser fechados? Porque muitos ciclos que nós vivenciamos, nós não damos conta de que eles iniciaram em algum momento da nossa vida e que eles precisam terminar. E de alguma forma a gente não se dá conta e fica protelando alguns sentimentos, algumas emoções que estão relacionadas àquele ciclo e que na verdade ele já se fechou. Então, como é isso para você? Nós estamos iniciando hoje um novo ciclo no Tzolk'in, no Sincronário da Paz. E a gente, sempre que inicia um ciclo, a gente precisa se perguntar: o que eu quero, o que eu desejo para esse novo ciclo? O que é bom para a minha saúde física, mental e espiritual? O que é bom para a minha vida, para minhas relações? E como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer valer esse novo ciclo? Então, tem uma frase que eu gosto muito, de uma música, que está na música de Flávia Venceslau. Ela diz: o amor torna tudo novo de novo, tudo certo, tudo perto, tudo natural. Então, fiquemos com essa reflexão, uma boa noite e vamos iniciar o nosso Momento Reiki. Beijo, gratidão a todos por estarem aqui. Hoje estamos sincronizados com a frequência do Qin-Yun, o dragão magnético vermelho, cujo seu mantra é: unifico com o fim de nutrir, atraindo o ser, e selo a entrada do nascimento com o tom magnético do propósito: eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado, sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. O dragão vermelho inicia 2 ciclos hoje. O ciclo do Tzolk'in, que são de 260 Qins dia, e um outro de 13 dias, que corresponde à onda encantada do dragão. É um momento de nutrição de seu próprio ser, para alcançar o propósito de viver a partir da sua essência, e que está diretamente relacionada com a unificação da força primordial, o lugar do nascimento da vida. Como todo início, o nosso foco deve estar naquilo que vislumbramos vivenciar e entregar-se ao propósito de fazer valer a pena cada sonho, cada inspiração, cada momento. A atenção deve estar em si mesmo para deixar renascer e morrer tudo aquilo que não nutre mais o seu ser. Nutra-se de amor por si mesmo. Cuide do seu jardim e verá que irá brotar muitas flores que irão embelezar e também perfumar a sua vida e de todos em sua volta. Afinal, quando qualquer um de nós nos transformamos, também há uma transformação no todo que nos cerca. Que todos possam nutrir a paz, o amor que já tem dentro de si mesmo. Falou a tormenta cósmica azul. Hoje, dia gama, 3º dia da lua rítmica do lagarto, do ano da tormenta lunar. Um feliz ciclo e renascimento para todos, com amor, por amor e para o amor. Maria Betânia. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento Reiki Cura dos Criadores de Mudanças especial aqui no canal SOS por Gaia.
E esse momento foi criado através do amor, para todas as pessoas que querem e desejam receber o Reiki à distância. Porém, é muito importante que você siga as orientações que eu vou falar agora, ok? Primeiro, o envio do Reiki é gratuito e é à distância. Acontece todas as terças-feiras às 21 horas aqui no canal. E é uma honra receber todos vocês através da energia do amor. E no horário, das 21 horas até as 21h40, nós estaremos juntos em elevação de frequência, ancorando a energia do amor, junto com a equipe dos trabalhadores da luz, para ajudar aqueles que necessitam receber os benefícios da energia do amor do Reiki à distância. E é muito especial porque acontece uma vez por semana. Segundo, nas terças-feiras em nossas publicações, o nosso grupo estará aberto para aqueles que estão interessados em receber o Reiki à distância. E é importante que você coloque as iniciais do seu nome completo e a data de nascimento. Por exemplo, R.B.0101-2020. Terceiro, é importante você estar em concentração, em oração ou meditação no horário das 21 às 21h40, para que você consiga receber essa energia de forma fluídica. Quarto, reserve um copo de água para você beber no final. Quinto, não coloque o nome de terceiros, exceto com a autorização da pessoa. Sexto, para crianças e animais de estimação, vibre na intenção durante esse atendimento. E é um momento único, e é um momento de você com você mesmo. Aproveite cada segundo com toda a energia que o Reiki tem a oferecer a você através do amor. Portanto, respire profundamente e calmamente toda vez que você estiver conectado com o som. Conecte-se, mantenha os seus pensamentos limpos, deixe a energia fluir através do som e apenas sinta. Sinta a experiência, limpe todos os pensamentos, sentimentos e emoções negativas. Limpe esse campo e deixe entrar novas energias. A energia do amor, a energia de cura. Esse é o seu momento. Conecte-se.